E aí pessoal, tudo bem? Se você gosta de mitologia nórdica, se você é apaixonado pelas séries dos Vikings, se você gosta do mundo, do conto de fadas, das sagas e também da mitologia, esse vídeo é para você. A partir de hoje eu vou lançar 3 vídeos a respeito dos deuses, da criação do universo, sobre o hidromel da poesia. Além disso, como foi que os deuses eles começaram a surgir, como é que as pessoas elas começaram a povoar o planeta Terra, de onde surgiu tudo isso que a gente habita. E antes que você pergunte nos meus vídeos, qual é a fonte disso, Arial 12? Todas as informações eu vou tirar desse livro aqui, que é o Edda em Prosa, que reúne um compilado de informações a respeito da mitologia nórdica. Então, para a mitologia nórdica, isso aqui, olha, é como se fosse a Bíblia. A versão original do Edda em Prosa, ela foi escrita por volta do século XIII, no início do século XIII. Até hoje existem registros dela, escrita inicialmente por esse islandês, e hoje ainda pode ser consultada para a tradução de livros como esse que eu estou segurando aqui. Essa versão ela foi produzida em 2018 pela editora Barbudânia, e no Brasil, traduzido para o português, só existem 2 versões. A primeira ela foi traduzida em 94 e em 2018 a gente tem essa daqui. Eu encontrei esse livro em uma loja de departamento por um preço muito elevado. Eu paguei por volta de R$70, isso em 2020. R$70 por um livro desse tamanho, com folhas brancas. Embora tenha imagens, mas todas são preto em branco, eu acho um pouco caro, porque eu já comprei livros bem maiores, com imagens incríveis, bem coloridas, por um preço abaixo de R$30. Mas enfim, é um belo trabalho. Eu não estou aqui para julgar o livro, eu só vou contar as histórias que estão presentes nesse livro. Nossa, quem sou eu para estar jogando um livro? Mas o autor ele deixa bem claro aqui que é apenas um trabalho de tradução a partir de referências que foram traduzidas primariamente para o inglês, e alguns trechos desse livro foram traduzidos diretamente no Edda em Prosa original. O Edda em Prosa ele foi escrito por Snorri Sturluson, um islandês que viveu entre 1178 até 1241. Além de poeta, político, filósofo e historiador, ele influenciou não só toda a comunidade islandesa na época, como também a Noruega, a Suécia e também a Dinamarca. E além disso, ele recebeu influências de outros tipos de culturas, como a cultura grego-romana. E é por esse motivo que a gente consegue observar no Edda em Prosa, logo na primeira parte do livro, o prólogo, influências do cristianismo, tentando juntar os 2 tipos de religiões em um documento só. O Edda em Prosa é uma das fontes mais ricas de conhecimento sobre a mitologia nórdica, que comenta detalhes minuciosos desde a origem do universo até o incrível momento do Ragnarok. Além disso, ele comenta os deuses, os seus filhos e, além disso, os seus incríveis feitos, passando pela incrível linguagem poética dos escaldos e também pelas suas incríveis sagas. Do Edda em Prosa, o que existe nessa edição? Essa edição ela conta com 3 das 4 partes do Edda em Prosa original, e consiste no prólogo, na ilusão de Gylfi e na poesia dos escaldos. A 4ª parte ela foi omitida pelo autor. A primeira parte do Edda em Prosa é uma clara demonstração das teorias do Snorri a respeito dos deuses nórdicos, inclusive relacionando com algumas figuras grego-romanas e mostrando, portanto, uma influência do cristianismo sobre a mitologia nórdica. A segunda parte, que é a mais abrangente e que é a fonte de todo o conteúdo que se relaciona com os deuses nórdicos, denominada A Ilusão de Gylfi, que nada mais é do que um diálogo do rei com uma fictícia trindade dos deuses, denominadas de Ra, Yanar e Tridi, em que é contada a história da criação do universo, a criação da Terra, dos seres humanos, dos deuses e até mesmo dos gigantes. Como historiador, Snorri ficou muito conhecido por defender a ideia ou a teoria de que os deuses mitológicos surgiram a partir de figuras históricas que lutaram durante as guerras, ou até mesmo de reis que, após serem mortos em batalhas, eram invocados para lutarem a favor daquela tribo. Naquela época era comum as pessoas falarem
que quando uma tribo ela vencia uma determinada guerra, elas venceram com a ajuda de um determinado deus. Interessante, não é? Como a proposta dos vídeos é apenas mostrar um pouco mais sobre a mitologia nórdica, então eu vou me debruçar um pouco sobre essa segunda parte do livro, que comenta o diálogo entre o rei Gylfi e a trindade dos deuses. Se você ainda não conhece essa história baseado em uma escritura original, fique nesse vídeo que eu vou contar para vocês uma excelente história. Toda essa história ela acontece a partir da ida do rei Gylfi para Asgard, que é o local onde os deuses moram, inclusive o deus supremo, o pai de todos, que é o Odin. Então o rei Gylfi ele decide ir secretamente e misteriosamente para Asgard, e para isso ele se vestiu como velho e então se disfarçou. Quando chegou a Asgard, ele viu um salão primeiro enorme, com um brilho intenso que nem podia conseguir ver a extensão do teto. No livro, ele diz que Valhalla era coberta com escudos e que em suas costas deixam brilhar os escudos com pedras golpeados, as telhas do salão de Odin recobertas de ouro. Na entrada do salão, Gylfi observou primeiramente um homem fazendo malabarismo e perguntou quem era o dono daquilo e se poderia hospedá-lo por pelo menos uma noite, porque ele vinha de muito longe. Então o cara perguntou qual era o nome dele. Gylfi não deu o seu nome, deu um nome diferente, e esse cara, muito gentil, pediu para que ele entrasse dentro do palácio. Quando ele abriu uma enorme porta, ele viu várias pessoas em Valhalla comemorando, bebendo, alguns lutando, mas no fundo, bem perto de um canto de uma porta em ouro, ele observou 3 misteriosos homens e chegou para algum deles e fez uma série de questionamentos. Então tudo que eu falar a partir de agora vai ser sobre esse diálogo que Gylfi tem com essa trindade. Você consegue observar uma representação em imagem desse encontro de Gylfi com a trindade nessa imagem que eu estou mostrando aqui em cima. É possível observar a tríade, né, esses 3 homens que estão localizados no lado direito da imagem, e de Gylfi nos seus pés. E a partir daí, Gylfi começou um interrogatório perguntando à trindade quem era dali, daquele palácio, o deus mais antigo e um dos mais importantes. E então ele respondeu que o deus mais antigo e o deus mais importante era Odin, também conhecido como o pai de todos, e que na antiga Valhalla, Odin tinha mais de 12 nomes. Em seguida, Gylfi perguntou: onde está esse deus? Qual é o seu poder? O que ele já fez? Qual é o seu ato glorioso? As perguntas, os 3 homens resolveram responder. Um deles diz o seguinte: ele disse que Odin, ele vive em todas as épocas e governa todo o seu reino e dirige todas as coisas, sejam grandes e também pequenas. O outro homem disse: ele criou os céus e a terra e também o ar e todas as coisas que há neles. E por último, o terceiro homem disse: o mais importante de tudo é isto, que ele fez o homem e deu-lhe o espírito, que viverá e nunca perecerá, embora a carne apodreça até mofar ou queima até as cinzas, e todos os homens viverão, assim como eram em suas ações. Mas os homens maus irão para Hel, e daí para Niflheim, e isso está lá, embaixo do 9º mundo. E daí o rei Gylfi ainda perguntou: e o que ele fez antes de tudo isso ser criado? E então um dos homens da trindade respondeu a ele, dizendo o seguinte: ele estava então com os gigantes do gelo. Eles também comentaram que a princípio não existia absolutamente nada, nem os céus, nem as estrelas, nem os mares, nenhum planeta, apenas existiam 2 mundos sem forma alguma e que ao norte se chamava de Niflheim e ao sul se chamava de Muspel ou Muspelheim. Interessante notar que Niflheim era super gelado, mais frio do que o frio que a gente conhece hoje, e que dentro desse mundo existiam cerca de 11 rios super venenosos que cortavam, portanto, a névoa. Enquanto que Muspelheim era extremamente quente e ardiloso, e que nele existia um grande gigante, muito mesmo antes dos deuses surgirem. Esse gigante ele habitava esse mundo de fogo com a sua grande espada flamejante.
em Ragnarok, se você for adiantar um pouco essa história, você vai ver que em Ragnarok, no crepúsculo dos deuses, esse grande gigante com a sua espada flamejante, ele vai destruir não só os deuses, como também todos que habitarem na terra. Entre esses dois mundos, entre Muspel e Niflheim, havia um abismo, havia um nada, havia um vazio, também conhecido como Garganta do Abismo, e nesse vazio, num tempo imensurável, a água dos rios de Niflheim começou a se solidificar, criando imensas geleiras. E nessas geleiras que ficaram próximas ao fogo de Muspel, ela começou aos poucos se derreter e deu origem ao primeiro ser. Esse primeiro ser que surgiu a partir do degelo dos rios de Niflheim, ele tinha uma forma de um ser humano, mas não era nem homem e nem mulher. E era um gigante extremamente alto, mais alto do que todos os gigantes que já existiram ou que ainda existirá. Esse gigante ele chamava a si mesmo de Ymir. Depois desse comentário, o rei Gylfi ele fez a seguinte pergunta: onde morava Ymir? Onde ele encontrava sustento? E então um daqueles homens respondeu: imediatamente após o gelo derreter, surgiu dele a vaca chamada Audunla. 4 rios de leite corriam de suas tetas e ela nutria Ymir. Na imagem você consegue observar a vaca alimentando o gigante Ymir. E então o rei Gylfi perguntou: de que maneira a vaca se alimentava? E então um dos homens respondeu: ela lambia os blocos de gelo que eram salgados, e no primeiro dia que lambeu os blocos, então saiu deles durante a noite o cabelo de um homem, no segundo dia a cabeça de um homem, no terceiro dia o homem inteiro estava lá, e ele era chamado de Buri. Ele era belo de aspecto, grande e também poderoso. Ele gerou um filho chamado de Bor, que se casou com uma mulher chamada de Bestla, filha de um outro gigante. E dessa união surgiram 3 filhos. Um era Odin, o segundo Vili e o terceiro Vé. E então essa é a história do surgimento de Odin. Bom pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou contar a história para vocês de como surgiu o dia e como surgiu também a noite. Além disso, os filhos de Odin, como se deu a formação do planeta Terra. Até mais pessoal!